Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safra Sul. Hoje eu trago o Walker Ricarte e a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados com as pastagens na transição a águas secas. Acompanhe a entrevista que esse papo tá muito bom. Walker, obrigada por participar aqui de mais um Café com a Safra Sul com a gente. É sempre bom ter você por aqui com a gente. Eu que agradeço, Maria Luísa, novamente a oportunidade de estar participando. E, novamente, dúvidas, sugestões, a gente está à disposição aí através dos nossos canais para que vocês possam entrar em contato com a gente. Novamente agradeço, um abraço, obrigado e um bom dia para todos. Bom, Walker, a gente está então nesse período de transição entre o período de águas e o período de secas, né? Quais são os pontos importantes então que a gente tem que levar em consideração para que no período de seca, no auge assim do período de seca, não tenha tanto... Não seja tão prejudicial? Ok. Nesse período agora, é muito importante que nós tomemos cuidados com dois pontos específicos. Primeiro, cuidar com relação à lotação das áreas, né, lotação de animais por hectare, para que nós não tenhamos um super pastejo dessas áreas e elas tenham, vamos falar, haja falta de massa foliar no período mais crítico do ano. Então esse é um tópico. O segundo tópico é pensar propriamente dito no manejo dessas pastagens com relação à altura agora desses pastos e pensar principalmente em adubação. Então ainda nós estamos num período ainda que nós temos calor, luminosidade e água. Então a planta ela é responsiva agora com relação à questão de adubação. Então é importante que se tome esses cuidados, lotação e adubação, para que no período mais crítico do ano nós tenhamos massa foliar ou facho, como o pessoal diz, né, vulgarmente falando, nesse período. Walker, vamos aprofundar um pouquinho mais então em relação às pastagens, né? Certo. Quais são as medidas que devem ser tomadas no planejamento da pastagem nesse momento? Olha, ainda estamos num período que ainda as chuvas atrasaram, né? Assim, ainda a gente está tendo ainda muitas áreas estão sendo plantadas, o pessoal ainda está plantando ainda nesse período, principalmente com relação à questão de integração lavoura-pecuária. Estamos colhendo soja agora, tem áreas que nós já até inclusive falamos disso num programa anterior, e agora estão sendo aplicadas as pastagens de inverno, que a gente diz em áreas de ILP. Estou falando em ILP, depois a gente vai... Então, nas áreas de ILP agora, é importante que se tenha o planejamento de qual categoria que você vai trabalhar. Então, é importante... assim, a gente tem tido boas experiências com recrias em áreas de ILP, em áreas, pensando, por exemplo, em trabalhar com vacada, em integração lavoura-pecuária, tem que ter um cuidado com relação à lotação, para que não se perca esse pasto quando chegar ali mais ou menos em junho, julho, quando vai entregar essa área novamente para a lavoura. Então chega ao ponto, por exemplo, quando está trabalhando especificamente com Rusiziense, a gente nota que em determinados casos a pastagem chega num ponto que assim, ela desaparece, ela some. Então é importante também pensar assim, vou fazer integração, mas vou precisar fazer pastejo. Piatã é uma excelente saída. O Paiaguás ainda pouco difundido, inclusive nessa propriedade nós estamos hoje, ela fez o plantio de Paiaguás. Estava conversando agora há pouco com o gerente da fazenda, o Rafael, muito satisfeito com a resposta do Paiaguás, com a arquitetura de planta referente ao Paiaguás. E temos também a Decumes, que pode ser uma segunda alternativa, uma terceira alternativa, porém é uma cultivar que ela vai pedir um pouco mais de herbicida lá quando for dessecar, para entregar para a lavoura, né, pensando em cobertura. E temos também o Ipiporã, que é uma outra alternativa para áreas onde tem mais incidência de cigarrinha. Então nós temos essas cultivares pensando em integração lavoura-pecuária, onde está se formando pastagem. Em áreas
voltadas só à pecuária, é importante que assim, cuidado com, esteja muito atento à questão, à incidência de chuvas da agora para frente, principalmente para quem for formar a gradiação, nivelamento e em áreas mais arenosas, pensando aí em fazer a compactação bem feita, porque nesse processo de compactação a gente tira o bolsão de ar que existe ali e, vamos dizer, a gente consegue que haja uma maior durabilidade da umidade, favorecendo ali o processo de germinação das sementes. Isso é um tópico. Outra questão também nesse período, como eu disse anteriormente, eu repito aqui, acho que cabe reforçar, é a questão de adubação nesse finalzinho agora, para que a planta dê um arranque, ela possa perfilhar, ela possa ainda ter um crescimento vegetativo considerável e ela possa gerar uma matéria, vamos falar, matéria seca, de massa mais para frente, que vá possibilitar que os animais tenham um pastejo adequado no período mais seco do ano. Legal, Walker. Vamos falar um pouquinho então sobre manejo nutricional, né? Okay. Quais são as dicas importantes que a gente tem que levar em consideração? Certo. Então, concomitante à questão das pastagens, nós também temos a questão nutricional dos animais. Então, nós temos, por exemplo, em sistemas de pastejo mais intensivo, é importante que como eu disse anteriormente, atente-se à lotação focada na nutrição. Então, por exemplo, se eu entro com uma nutrição mais intensiva, eu estou fazendo uma suplementação 0,3%, 0,5% do peso vivo, isso vai me proporcionar menos influência na questão da lotação da agora para frente. Apesar de que as pastagens não vão responder mais com qualidade nutricional, elas vão perdendo a partir do momento que elas entram na fase de maturação, porque da agora para frente começa também a florada, o florescimento, né, o período de florescência dos pastos, e também o período de formação das sementes. Então, a partir do momento que a planta sementeou, como a gente disse, ela perdeu em qualidade nutricional. Focado na nutrição, então nós temos que atentar qual é o meu objetivo que eu vou pensar. Se é na recria, eu tenho que pensar numa nutrição que ela vá favorecer um teor de proteína, que eu possa ter um bom crescimento desses animais, que eu possa favorecer a fase que o animal mais necessita agora de proteína. Então eu vou suprir essa carência de queda de proteína das pastagens e vou elevar a proteína da suplementação. Nesse período ainda trabalhamos com suplementos em torno de 30%, 34%. A partir do momento que a planta começa, a gente fala em emborrachar, aí a gente lembra de novo lá daquelas imagens lá, dos primeiros lá, daqueles bolos fecais lá, a gente começa a notar que as fezes começam a descar, temos que nos preocupar em aumentar o índice de proteína dessas pastagens, talvez fazer aí entra a suplementação com um pouquinho mais de ureia. Nesse período a gente está trabalhando em torno aí de 7 a 10% de inclusão de ureia. A gente começa a aumentar o teor de incidência de ureia para que a gente possa ter uma melhor digestibilidade dessa massa foliar, que ela começa a secar da agora para frente, ela começa a perder qualidade nutricional. A gente fala em embolachar as fezes, né? Isso é um cuidado importante. Se eu estou pensando, por exemplo, em novilhas que vão entrar em fase reprodutiva lá em outubro, novembro, no início das águas, agora é o momento de pensar na estratégia nutricional dessas vinícolas, para que a gente possa antecipar elas, para que elas possam chegar no período do início das próximas águas com score adequado para que elas entrem no manejo reprodutivo, seja IATF, seja monta-campo, enfim, para que elas estejam bem nutridas. Então é importante pensar agora nessa estratégia. Se eu estou pensando em engorda, a TIP é uma alternativa interessante, que é a terminação intensiva a pasto. Ela tem um atrativo muito bacana, porque ela tem um operacional mais fácil do que um confinamento, né? Me possibilita uma lotação aí em torno
4 a 6 animais, dependendo de como vai estar a qualidade da pastagem, a adaptação dela a entrar nos piquetes. Então ela tem esse operacional mais fácil. Se eu tenho um coxo coberto, eu posso fazer o trato uma vez por dia, mas desde que se respeite a qualidade do tipo das pastagens. Se eu estou pensando na engorda a pasto, ou na terminação a pasto, que eu vou fazer uma arroba produzida mais barata, eu também tenho que pensar numa suplementação, vamos falar, proteico-energética, desde que se haja volume de massa ou volume foliar para que se viabilize. Não adianta pensar em proteinado nas secas se eu não fiz a lição de casa agora e não fiz poupança de pasto nesse período. Porque a partir do momento que eu entro com uma suplementação ureada, eu estou favorecendo o animal a quebrar essa celulose vamos falar, dessa massa seca lá na frente, pensando que eu estou fazendo essa reserva de pastagem agora. Então, assim, esse momento agora, resumindo tudo isso que nós falamos, né? Esse momento agora é um momento, vamos dizer assim, mais que a gente tem que se debruçar sobre como que estão a qualidade das minhas pastagens. Ainda dá tempo ainda de fazer uma intervenção em relação à lotação, em relação à questão de adubação, e pensar na estratégia nutricional da agora para frente, para quando chegar lá no período mais crítico, julho, agosto, setembro, eu esteja numa situação, vamos dizer assim, confortável, como a gente viu agora, desses anos passados aí, muita gente fazendo intervenção com feno, porque não fez a lição de casa agora. O pessoal tende muito a abusar do pasto no período chuvoso, porque ele propicia isso, tanto em lotação como numa suplementação mais, vamos falar, menos intensiva, e deixar para pensar lá na frente. Aí é o que a gente fala, apagar fogo, Maria Luísa. E aí, na hora de apagar fogo, a conta fica mais cara. Então agora é um momento primordial nesse processo de transição para que sejam tomadas as medidas mais cabíveis para que não fique aí no sufoco no período seco. Com certeza, informações importantíssimas que você trouxe aqui mais uma vez para a gente. Então te agradeço mais uma vez por participar aqui do Café com a Safra Sul. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Como eu sempre digo, dúvidas, críticas, a gente está à inteira disposição para estar aqui sanando elas. E qualquer outro assunto, por favor, vocês acharem pertinente, mandem sugestões para nós aí para os próximos cafés. A gente fica muito grato. Isso aí, estamos abertos então a sugestões, e a qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente também está aberto a responder. E caso você queira adquirir sementes de qualidade, adquira sementes Safra Sul. É só acessar o nosso site que está disponível aqui no vídeo para vocês, ou então entrar em contato por um dos números de telefone que ficarão disponíveis durante todo o vídeo. O Café com a Safra Sul de hoje vai ficando por aqui, trazendo novamente a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!